Boa tarde a todos. Muito obrigado por participarem deste webinar. Hoje nós falaremos sobre controle de qualidade da sua biblioteca e como resolver problemas utilizando o Bioanalyzer ou o Fragment Analyzer. No fim desse webinar, você deverá entender como usar o Bioanalyzer e o Fragment Analyzer como uma ferramenta para controle de qualidade da sua biblioteca, ser capaz de identificar perfis de uma boa biblioteca, reconhecer fenótipos de perfis abaixo do esperado e ser capaz de corrigir e prevenir erros em um futuro preparo de biblioteca. A primeira pergunta é: por que é importante o controle de qualidade? O que isso vai me ajudar? Nós sabemos que projetos de sequenciamento demandam muito tempo, eles demandam muito esforço e dinheiro. Por isso que verificar a qualidade da sua biblioteca, ou seja, saber que ela está boa, vai nos dar mais confiança para seguir com o sequenciamento. Realizar o controle de qualidade vai ajudar a determinar se o tamanho da biblioteca gerada está dentro do esperado para o kit que você está utilizando. Caso o tamanho das suas bibliotecas estejam menores ou maiores que o esperado, será necessário um ajuste de concentração no carregamento da sua Flow Cell. E o controle de qualidade pode também confirmar a presença ou a ausência de um pico da sua biblioteca ou a presença de possíveis picos inesperados. Existem vários instrumentos que vocês podem usar como ferramenta para verificar a qualidade da sua biblioteca. Aqui nós temos alguns exemplos. Mas hoje nós vamos nos concentrar no Bioanalyzer e no Fragment Analyzer, porque os protocolos de preparo das bibliotecas da Illumina foram validados nesses dois equipamentos. Por isso, nós recomendamos o uso de um dos dois, pois nós sabemos quais resultados esperar nesses equipamentos. No entanto, isso não significa que você não possa usar outros equipamentos para isso, porém, os resultados produzidos podem gerar fenótipos ligeiramente diferentes do Bioanalyzer. Como esses outros equipamentos não foram validados por nós, talvez não saibamos exatamente qual resultado esperar, mas estamos disponíveis para ajudar a analisar o resultado desses perfis. Então, hoje nós vamos discutir como é o perfil de uma boa biblioteca, o que fazer quando não temos um tamanho esperado para a biblioteca, quando os picos da biblioteca nos resultados do Bioanalyzer estão ausentes e quando há presença de picos adicionais de maior ou menor tamanho do que o esperado. Vamos ver resultados dos kits TrueSeq e Nextera, que são bibliotecas de DNA. E, em seguida, examinaremos os perfis dos nossos kits mais populares de RNA. Porém, hoje, não vamos discutir sobre as bibliotecas Illumina DNA PCR Free, bibliotecas de enriquecimento, bibliotecas geradas de amplicons ou bibliotecas AmpliSeq. Mas se você estiver interessado em saber mais sobre esses kits, temos excelentes webinars gravados sobre esses tópicos que vocês podem ter acesso nos links em azul que estão no slide. Em cada tópico, nós vamos analisar o perfil da biblioteca gerada, mas antes de vermos esses perfis, vou falar rapidamente sobre a química utilizada no preparo da biblioteca, o que vai nos ajudar a entender o funcionamento de cada um. Os kits de preparação de biblioteca de DNA da Illumina podem ser separados em dois grupos. O primeiro, os kits TrueSeq DNA, incluindo o Nano e o PCR Free. Os dois utilizam fragmentação mecânica através do sonificador Covaris e, em seguida, adaptadores são adicionados por meio de ligação. Já o grupo Nextera, que inclui o Illumina DNA Prep, utiliza tagmentação, onde um transposon simultaneamente corta e marca o DNA. Então, os adaptadores são adicionados por PCR. Para nossas bibliotecas de RNA,
todos os kits utilizam cátions divalentes e calor para fragmentar o RNA. E, em seguida, os seus adaptadores são adicionados por ligação. Vocês podem observar que o TrueSeq Small RNA ele não tem etapa de fragmentação, porque os RNAs já são pequenos e nós não queremos fragmentá-los ainda mais. Então, essas foram as químicas utilizadas nos kits de RNA e DNA, e isso é muito importante, pois nos ajudará na solução de problemas possíveis nesses kits. Nesse primeiro tópico, vamos discutir como são características de uma biblioteca com boa qualidade. Aqui vemos o perfil de uma corrida realizada no Bioanalyzer, que utiliza eletroforese capilar para gerar os picos de eletroferograma. Primeiro, é importante definir os eixos, as unidades de medida dos eixos Y e do eixo X, onde no eixo Y a escala estará em unidade de fluorescência e no eixo X em par de base. E, em segundo lugar, queremos que a linha de base ela seja plana. Caso contrário, isso pode indicar contaminação da biblioteca ou um erro do Bioanalyzer, como eletrodos sujos ou um gel vencido. E, por fim, os picos que queremos ver estão identificados aqui como A, B e C, sendo A e C marcadores de menor e maior tamanho, e o B é o pico da nossa biblioteca. Para o Fragment Analyzer, os perfis esperados são muito semelhantes ao do Bioanalyzer, onde queremos o eixo Y com escala em unidade de fluorescência e o eixo X em par de base. A linha também tem que estar plana e devemos ver os marcadores de menor e maior tamanho em ambos os lados da biblioteca. Agora que sabemos como é um perfil ideal, vamos ver os perfis esperados para os diversos kits da biblioteca da Illumina. Vamos começar com o TrueSeq DNA PCR Free, que é semelhante ao TrueSeq DNA Nano. Os dois kits utilizam fragmentação mecânica e podemos trabalhar com dois protocolos, sendo um protocolo com a seleção de tamanho de 350 pares de base e outro com 550 pares de base. No entanto, os perfis finais da biblioteca parecerão maiores, como vocês podem ver nesses dois exemplos, onde a biblioteca elas apresentam 1.000 e 5.000 pares de base. Porém, isso é perfeitamente normal. Quando essas bibliotecas elas são sequenciadas, a análise mostrará que elas estão com o tamanho de intervalo esperado. Mas por que acontece isso? Por que um fragmento de 350 aparece com 1.000 pares de base e o de 550 com 5.000 pares de base? Essas diferenças ocorrem porque os kits utilizam adaptadores bifurcados. Como numa etapa de PCR para linearizar os adaptadores, eles permanecem bifurcados até o final da sua biblioteca. Isso faz com que o DNA ligado ao adaptador migre de forma mais lenta no seu gel e, como resultado, parecerão artificialmente maiores do que realmente são. Nesse caso, usaremos o Bioanalyzer como uma ferramenta para a confirmação da presença da biblioteca, em vez de determinar o tamanho dela. Agora vamos falar sobre as bibliotecas de RNA atualmente disponíveis. Aqui nós temos um perfil do TrueSeq RNA, que tem um tamanho de fragmento aproximadamente 260 pares de base. Esses outros kits que estão aparecendo embaixo do perfil possuem um perfil semelhante ao TrueSeq RNA. Como vocês podem ver, esse pico ele é mais alargado, e isso é por causa do calor utilizado para fragmentar o RNA e também por não ter uma etapa de seleção do tamanho de fragmento. Nesse slide temos exemplos de perfis gerados pelos kits Illumina Strand mRNA e Total RNA with RiboZero Plus. As bibliotecas de RNA mensageiro da Illumina têm um tamanho médio de 300 a 400 pares de base, e as bibliotecas de RNA total têm um tamanho ligeiramente maior, entre 375 e 475 pares de base.
Como vimos no kit anterior, esses picos também têm um perfil mais largo devido ao calor utilizado para fragmentar o RNA e a falta de uma etapa de seleção de tamanho nesses kits. Em seguida, temos nossas bibliotecas de TrueSeq e Small RNA. O perfil que vemos aqui apresenta vários picos antes da etapa de extração do gel, o que é normal para esse kit, porque na extração com gel, nós selecionamos fragmentos de RNA que estão localizados entre 145 e 155 pares de base. Esses pequenos picos que vemos nesse perfil são primers, dímeros de primer ou dímeros de adaptadores amplificados, já que os picos acima de 155 são RNAs de maiores tamanho. No perfil à direita, vemos um pico único, que é esse pico ele é único porque é depois da etapa de seleção de tamanho. E esse pico consiste no produto primário, ou seja, o microRNA, que está entre 145 e 150 pares de base. E dependendo da quantidade de RNA inicial, você pode ou não ver um produto secundário contendo pré-microRNAs ou piRNAs, que estão entre 150 e 155 pares de base. Agora vamos falar sobre a família Nextera, que inclui o Nextera XT, para sequenciamento de genomas pequenos, e o Illumina DNA Prep, para uma ampla variedade de genomas. As bibliotecas Nextera XT têm uma distribuição entre 200 e 1.500 pares de base, como podemos ver nesses dois exemplos, onde o pico da esquerda ele está arredondado, enquanto da direita ele está mais achatado. Isso acontece porque os kits Nextera utilizam fragmentação enzimática em vez de fragmentação mecânica e não há seleção de tamanho após essa fragmentação. Isso faz com que o tamanho da biblioteca seja mais amplo do que vimos em outros kits até agora. No entanto, ambas as bibliotecas vistas aqui podem ser sequenciadas. Como as bibliotecas Nextera são abrangentes, vamos falar sobre os fragmentos que são normalmente encontrados na análise pós-corrida. Sabemos que fragmentos menores se agruparão com mais eficiência do que fragmentos maiores durante o processo de formação de clusters. Então, esperamos que o tamanho médio dos fragmentos de análise pós-corrida seja menor, apesar de termos fragmentos maiores que estão presentes no resultado do Bioanalyzer. Agora, sobre o Illumina DNA Prep. As bibliotecas geradas por esse kit terão uma distribuição mais uniforme e um tamanho dos fragmentos menor do que as bibliotecas Nextera XT. Isso se deve pela etapa de seleção de tamanho de fragmento da biblioteca, que utiliza bits após a PCR. Isso vai produzir uma distribuição mais uniforme de seus fragmentos, com tamanho médio de 600 pares de base. Para você obter mais informações sobre esse kit, você pode consultar o webinar gravado, que está no link em azul aqui no slide. Agora que falamos sobre o perfil esperado no Bioanalyzer, vamos falar brevemente sobre métodos de quantificação recomendados para quantificar a sua amostra e para quantificar a sua biblioteca. Recomendamos a utilização de um método fluorométrico para a quantificação da amostra inicial, pois a quantidade de material utilizado no começo do protocolo vai influenciar o tamanho da sua biblioteca gerada. Já a quantificação das bibliotecas, com o método apropriado, é importante para obter dados e densidades ideais no seu sequenciamento. Aqui temos um link onde você poderá encontrar o boletim de boas práticas para a quantificação das bibliotecas. A escolha do método de quantificação dependerá da sua biblioteca. Tá? Se utiliza qPCR, geralmente quando as bibliotecas nas quais os adaptadores são adicionados por ligação e quando o tamanho da biblioteca não tem grandes variações, como o TrueSeq DNA Nano.
Métodos fluorométricos como Qubit já são recomendados quando os adaptadores são adicionados por PCR e quando o tamanho da sua biblioteca é mais amplo, como o Nextera XT. Aqui temos uma lista de kits de DNA e seus métodos de controle de qualidade e quantificação recomendado. Esta lista está no boletim Guia de Referência Rápida para a Quantificação de Bibliotecas e Controle de Qualidade, que está abaixo da tabela. Aqui está a lista de kits de RNA e seus métodos de controle de qualidade e quantificação recomendado, que também foram extraídos do mesmo boletim. Bem, agora que sabemos como é o perfil esperado de uma boa biblioteca, vamos ver como são os perfis de picos com tamanhos errados. Uma das causas mais comuns de picos com tamanho errado é quando carregamos uma concentração alta de biblioteca no chip do Bioanalyzer. Aqui nesse perfil vemos que o pico da biblioteca está superando a dos marcadores de maior e menor tamanho. Isso vai causar uma distorção no pico, não deixando muito claro o tamanho real das suas bibliotecas. Nesse caso é difícil dizer se existem um ou vários picos. O que podemos fazer quando temos um perfil de um chip com alta concentração de biblioteca? O que vocês podem fazer? Se isso ocorrer, simplesmente precisamos diluir na biblioteca e correr novamente no Bioanalyzer. Outra razão para ter esse perfil é se for usado um kit do Bioanalyzer errado. Por exemplo, a biblioteca pede um chip DNA 1000 do Bioanalyzer. Isso significa que não queremos um chip de alta sensibilidade. Caso contrário, o resultado terá esse perfil como vemos no slide. Uma vez que a biblioteca foi diluída e reaplicada no Bioanalyzer, é isso que veremos. Os dois marcadores de menor e maior tamanho, mais intensos do que o pico da biblioteca, e a linha de base será plana e podemos medir com precisão o tamanho da biblioteca. É muito importante observar que se o perfil do Bioanalyzer estiver com muita biblioteca, ele poderá gerar dados, mas devido à distorção do pico, o tamanho da biblioteca não será precisa. Nós não recomendamos utilizar a informação do resultado com esse perfil, pois o sequenciamento é precioso, por isso é sempre melhor avaliar adequadamente as suas bibliotecas antes de seguir para a próxima etapa. Agora nós vamos ver causas que vão gerar perfis com picos de tamanhos errados no TrueSeq DNA. Porém, antes de começar, gostaria de destacar um bom boletim que está descrito em azul aqui no slide. Nesse boletim temos as considerações de extração de DNA e RNA para cada kit da Illumina, incluindo possíveis contaminantes que podem interferir na qualidade da sua biblioteca. Eu recomendo que vocês olhem esse boletim antes de começar o preparo da biblioteca. Então, o que poderia fazer com que as bibliotecas fossem de tamanho menor ou maior do que o esperado? Se a biblioteca for muito pequena, pode ser devido à baixa qualidade do DNA ou DNA com quantidade insuficiente. A quantificação precisa do DNA inicial com o método fluorométrico e o uso de ferramentas para verificar a qualidade evita muitos problemas e diminui a probabilidade de resultados ruins. Outra razão para ter bibliotecas pequenas é se a biblioteca foi perdida durante a seleção de tamanho por BID. Para resolver isso, certifique-se de seguir as boas práticas recomendadas para manuseio de BID e sempre usar suporte magnético recomendado pelo kit, que está na lista, que está listado no guia do usuário. E se a biblioteca for muito grande? A causa pode ser a alta quantidade de DNA, por isso sempre quantifique com o método fluorométrico. Outra razão para uma biblioteca de maior tamanho do que o esperado
é se o sobrenadante for descartado acidentalmente durante a etapa de seleção de tamanho por bid. Certifique-se de transferir o sobrenadante para a próxima etapa e não o descarte. As causas de termos bibliotecas de RNA de tamanho menor ou maior do que esperado são as mesmas que discutimos nos kits TrueSeq DNA. No preparo de bibliotecas de RNA, elas podem ser menores do que esperado se a qualidade inicial for ruim e tiver pouca quantidade. Lembre-se de que os kits TrueSeq RNA e Illumina RNA têm diferentes quesitos de quantidade e qualidade inicial. Portanto, verifique que o guia de referência antes de começar. Outra razão para bibliotecas mais curtas é se o tempo de incubação da fragmentação for maior do que o recomendado, o que faria com que o RNA ficasse muito mais fragmentado. Se você tiver DNA suficiente, é uma boa prática correr um gel para verificar a qualidade do seu DNA. Tá? Agora nós vamos falar sobre as bibliotecas Nextera XT e o que fazer se a biblioteca for muito pequena. Aqui temos o perfil da nossa biblioteca e nossos marcadores de maior e menor tamanho, mas o tamanho do fragmento da biblioteca é de 188 pares de base, que está muito curta, já que esperamos para o Nextera XT um tamanho médio entre 200 e 1000 pares de base. Aqui estão algumas possíveis causas. Provavelmente foi usado material degradado. Lembre-se que o Nextera XT requer DNA de alta qualidade. E aqui nós temos exemplos de 2 géis. Se você tiver DNA suficiente, como eu disse anteriormente, é interessante correr o gel para verificar a qualidade do seu DNA. Aqui vemos que o DNA da esquerda está intacto, já que vemos uma banda única e distinta com cerca de 40 mil bases. E é isso que desejamos usar no Nextera XT. Agora, se o seu DNA se parece com um esfregaço igual ao gel da direita, isso indica que o DNA está degradado e não recomendamos prosseguir com o protocolo do Nextera XT. Isso não significa que você não possa sequenciar DNA degradado. No entanto, seria mais adequado utilizar um outro kit de preparo de biblioteca para as amostras com essas características. Outra possível razão para ter uma biblioteca curta é utilizar uma baixa quantidade de DNA inicial. Recomendamos o uso de um corante que se ligue especificamente ao DNA dupla fita para quantificar com precisão o seu DNA. Não recomendamos o uso de um espectrofotômetro como o nanodrop para quantificar DNA e RNA, porque o nanodrop ele é útil para algumas coisas, como determinar a pureza de amostra, e são comuns em muitos laboratórios, mas não podem distinguir entre DNA dupla fita, DNA simples fita e RNA. No geral, os nanodrops não são sensíveis o suficiente para as nossas necessidades na preparação da biblioteca. Como vimos anteriormente, a quantificação adequada de material inicial é extremamente importante e quando você considera que o kit XT usa apenas 1 nanograma de material inicial, se a quantificação dessa amostra for imprecisa, isso vai causar um grande impacto na qualidade da sua biblioteca. A última razão pela qual nossa biblioteca pode ser muito pequena é se a fragmentação foi realizada por muito tempo ou a uma temperatura muito alta. É uma boa prática de laboratório calibrar seu termociclador e também é importante prosseguir imediatamente para a etapa que para essa fragmentação. A enzima de fragmentação ainda está ativa a 4 graus Celsius e é por isso que precisamos parar a reação e passar para a próxima etapa rapidamente.
E se a nossa biblioteca for muito grande? Aqui nós temos dois exemplos. O Nextera, ele tem um pico, aqui nós temos duas corridas com Nextera, onde no perfil de cima nós temos um pico alto, próximo de 3.000 pares de base, e no perfil de baixo nós temos um pico menor, com 2.000 pares de base, porém ambos estão maiores do que o esperado. Isso pode ocorrer quando se utiliza muito DNA ou o tempo de incubação da fragmentação foi muito curto, ou não aqueceu o suficiente. Outra causa é a inibição da enzima de fragmentação. Isso pode ser causada pela presença de EDTA, que é encontrado no tampão TE, contaminantes orgânicos como etanol e fenol, e sais presentes na amostra podem inibir a enzima também. Para obter mais detalhes e dicas úteis, temos o guia de solução de problemas do Nextera, que pode ser encontrado no link que está no slide. E este guia lista muitos dos contaminantes encontrados nas amostras e como eliminá-los. A menos que seu pico da amostra esteja faltando no perfil do Bioanalyzer, muitas vezes você ainda pode sequenciar as bibliotecas. Porém, é muito importante lembrar que, caso o pico da sua biblioteca não esteja presente no perfil do Bioanalyzer, será necessário repetir o preparo da sua biblioteca. Então, agora nós vamos falar sobre isso, quando esse pico não está presente no Bioanalyzer. Para a biblioteca TruSeq e Nextera, um pico ausente é uma situação bem triste. Se o perfil tiver apenas uma linha de base plana ou apenas dímeros, você não poderá prosseguir com o sequenciamento, pois não tem biblioteca. Então, como que podemos perder uma biblioteca? Para o TruSeq DNA ou RNA, o material inicial de baixa qualidade ou quantidade insuficiente pode fazer com que percamos essa biblioteca. Então, siga as boas práticas recomendadas para a etapa de purificação com BIDs e também certifique-se de estar utilizando um suporte magnético validado. Sempre que o termociclador for aquecido acima da temperatura ambiente, é importante aquecer a tampa por pelo menos 100 graus Celsius para evitar a evaporação. Deixar de aquecer a tampa pode levar à perda da amostra. Além disso, a fragmentação incompleta pode causar perda de biblioteca, portanto, verifique o tamanho após a fragmentação no Covares para as preparações de DNA especificamente. E, finalmente, manusear a enzima de forma errada pode resultar em baixo rendimento. Recomendamos sempre verificar as datas de validade e certificar que a enzima não foi submetida a mais de 4 ciclos de congelamento e descongelamento. E, se for necessário, você pode alicotar os reagentes. No link azul, no nosso slide, você poderá obter mais informações sobre boas práticas de preparo de bibliotecas de RNA. E se o perfil do TruSeq Small RNA obtido for esse? Isso está bem diferente do que vimos anteriormente. Vemos nossos marcadores de maior e menor tamanho, porém vemos muitos pequenos picos nesse perfil. Se vocês forem olhar, o nosso pico de 145 e 155 não está presente antes da etapa de purificação do gel. Esses pequenos picos podem ser primer, dímero de primer, dímero de adaptador amplificado ou de concatâmeros de adaptador. Se este perfil do pico for maior que 200 pares de base, provavelmente será RNA transportador ou ribossômico com adaptadores ligados. Portanto, se o pico da nossa biblioteca estiver ausente, aqui estão algumas razões.
podemos ter começado com uma quantidade de RNA com uma baixa qualidade. Tá? Precisamos de valores com número de integridade de RNA maior que 8. Outra razão é se os RNAs pequenos foram perdidos na extração do RNA, por isso escolha um kit de extração específico para o seu tipo de amostra. E por último, os adaptadores podem ter formado estruturas secundárias, impedindo assim que o adaptador se ligue ao fragmento do RNA. Para evitar isso, prossiga imediatamente para o gelo após a incubação a 70 graus Celsius, ou você pode perder a sua biblioteca. Se você estiver interessado em aprender mais sobre boas práticas para preparações TrueSeq e Small RNA, no slide tem um link para este webinar. Vamos ver agora quando não há pico nas bibliotecas Nextera. Baixa qualidade ou pouca quantidade de DNA inicial pode nos levar a um baixo rendimento. Por isso, recomendamos sempre usar DNA de alta qualidade e sempre quantificar com o método fluorométrico. A amostra também pode ser perdida durante a purificação com BID. Para corrigir isso, siga as boas práticas recomendadas para manuseio de BID e sempre use um suporte magnético recomendado para o protocolo. Outra causa possível é utilizar primers errados na etapa de PCR. Então, certifique-se de usar os adaptadores corretos para cada kit. Os primers eles têm tampas de cores diferentes para nos ajudar a distinguir um do outro. E, finalmente, o manuseio errado da enzima também pode resultar em um rendimento baixo. Recomendamos o uso de reagentes dentro da validade, pois a Illumina não pode garantir o desempenho de reagentes vencidos, e é melhor evitar ciclos excessivos de congelamento e descongelamento para preservar a integridade da enzima. Agora que discutimos as causas de não ter pico de biblioteca no resultado do Bioanalyzer, vamos falar de picos de maior tamanho que podemos ver nas bibliotecas. Uma causa comum de picos adicionais maiores é o transporte das BIDs a Impure. Aqui temos nossos marcadores de maior e menor tamanho. A nossa biblioteca está do tamanho esperado, mas a linha de base não está plana. Se vocês forem ver próximo do marcador de maior tamanho, a linha de base está elevada. Essa saliência é provavelmente causada por bits restantes da etapa de purificação pós-PCR, e ela vai ser visível mesmo se apenas uma ou duas bits forem transportadas. As BIDs elas não vão afetar o sequenciamento. No entanto, se você estiver interessado em remover essa saliência no perfil do Bioanalyzer ou pelo menos minimizá-la, você pode colocar a sua amostra de volta no suporte magnético, coletar o sobrenadante e executar novamente a corrida no Bioanalyzer. Outro tipo de pico adicional de maior tamanho pode ser o subproduto da PCR, mais comumente conhecido como produto bolha. Às vezes, durante a amplificação, os primers da PCR não estão mais em excesso e a hibridização de primer com a biblioteca é superada pela hibridização de biblioteca com a própria biblioteca. Quando duas fitas de uma biblioteca hibridizam por seus adaptadores complementares, as duas fitas provavelmente terão inserções diferentes e não complementares, o que não vai hibridizar por completo uma fita com a outra. Isso gera um produto semelhante a uma bolha, uma construção parcialmente aberta que consiste em DNA de fita dupla, que são os adaptadores, e DNA de fita simples, que são os insertos não pareados. Quando esses produtos são analisados em um Bioanalyzer, essa bolha diminui a velocidade de migração do fragmento. Isso cria a aparência de um pico que é artificialmente maior que o comprimento real da biblioteca. O produto bolha pode ocorrer ao usar uma quantidade inicial de amostra maior do que a recomendada ou quando se usa um alto número de ciclos na PCR. A boa notícia é que essas bibliotecas ainda podem ser sequenciadas, porque elas vão ser denaturadas em simples fita antes do sequenciamento,
o que vai remover essa aparência de bolha. Uma vez que o pico maior da biblioteca sequenciável, uma vez que esse pico maior ele tem fragmentos que são sequenciáveis, esse pico ele deve ser considerado na sua quantificação. Nesse caso, nós recomendamos o uso de QPCR para quantificar com mais precisão, porque o Qubit ele calcula a quantidade de DNA dupla fita. Mas como nesse caso nós temos DNA simples fita presente, a quantificação não será precisa. Para evitar isso, recomendamos diminuir a quantidade de amostra inicial ou diminuir o número de ciclos da PCR. E, finalmente, falaremos sobre pequenos picos adicionais que você poderá ver em suas bibliotecas. Primeiro, vamos ver picos nas bibliotecas TrueSeq, ou seja, dímeros de adaptador. O problema desse pequeno pico de dímero de adaptador é que ele irá formar clusters e será sequenciado. O adaptador ele pode ser removido durante a análise de dados pós-sequenciamento, mas nós recomendamos remover o máximo possível desses dímeros, pois eles ocuparam um espaço na sua flow cell e resultaram em uma baixa qualidade da sua corrida. Isso ocorre porque fragmentos mais curtos agrupam com mais eficiência na sua flow cell, portanto, podem agrupar melhor que a sua biblioteca. A remoção do dímero do adaptador é especialmente importante ao usar uma flow cell padronizada. O NovaSeq, iSeq, HiSeq 3000, 4000 e o HiSeq X usam flow cell padronizada, na qual queremos garantir que a biblioteca total tenha no máximo 0,5% de dímero de adaptador. Pode ser necessária fazer uma etapa extra de purificação com bits para remover esses dímeros. Então, o que causa esses dímeros de adaptador e como podemos evitá-los? Primeiro, se começarmos com pouca quantidade de amostra inicial, podemos ver dímeros de adaptador. Evitamos isso usando o método de quantificação fluorométrica. Outra causa é se houver uma limpeza ineficaz com as bits impure. Para resolver esse problema, sugerimos seguir com as boas práticas recomendadas para manuseio de BID e usar suporte magnético recomendado. Terceiro, se houver falha no reparo da fragmentação, na adição da adenina ou na ligação dos adaptadores, veremos um aumento nos dímeros de adaptador. Para solucionar esses problemas, recomendamos verificar o manuseio e armazenamento dos reagentes. Além disso, certifique-se de que seu termociclador esteja devidamente calibrado. A última causa possível é a falha na inativação por calor após a adenilação. Para garantir que isso não aconteça, você deve incubar a 70 graus Celsius após a adição da adenina para evitar dímeros de adaptadores. Vamos agora passar para as bibliotecas Nextera. A Nextera não possui ligação de adaptador, então veremos esse subproduto do primer com menos frequência. No entanto, primers em excesso podem estar presentes entre 45 e 55 pares de base. O excesso de primers pode afetar a quantificação e uma limpeza adicional pode ser necessária para removê-los. Mas o que causa esses primers em excesso? Tudo que analisamos para a formação de dímeros de adaptador nas bibliotecas TrueSeq também pode ser aplicado aqui. Material inicial insuficiente e limpeza insuficiente com as bits. Mas a principal diferença entre o Nextera e o TrueSeq é a etapa de tagmentação. Portanto, nesse caso, pode ser que a tagmentação tenha sido ineficiente, levando a um excesso de primer e, consequentemente, formação de dímeros. Para solucionar isso, recomendamos verificar o tempo e a temperatura da etapa de tagmentação. Agora vamos resumir o que vimos hoje. O perfil ideal de um resultado do Bioanalyzer tem uma linha de base plana,
apresenta os marcadores de maior e menor tamanho. O eixo X está em par de base. O pico de tamanho errado pode ser resultado de um chip do Bioanalyzer com muita biblioteca. A amostra aparecerá com maior intensidade do que os marcadores e nós podemos corrigir isso diluindo e executando novamente a corrida do Bioanalyzer. Se a biblioteca for muito grande ou muito pequena, verifique o manuseio das bits para o TrueSeq ou a tagmentação para o Nextera XT e Illumina DNA Prep. Lembrando que essas bibliotecas elas podem ser sequenciadas, mas podem exigir algum ajuste no protocolo. A falta de picos da biblioteca no perfil do Bioanalyzer pode ser resultado da escolha errada do kit de extração ou se perdeu a amostra durante o protocolo de preparo da biblioteca. Se o perfil da biblioteca estiver ausente, deve ser refeita a biblioteca. Não é aconselhável prosseguir com o sequenciamento. Em seguida, a presença do pico extra de maior tamanho pode ser causada por bits que estão presentes na biblioteca. Isso pode ser resolvido incubando o produto final da biblioteca no suporte magnético. Artefatos de PCR como produtos bolha podem resultar de PCR com muitos ciclos. Então, certifique-se de quantificar essas bibliotecas por qPCR. No entanto, essas bibliotecas com esse perfil podem ser sequenciados. E pequenos picos adicionais presentes no perfil final da biblioteca podem ser dímeros de adaptadores, que estão entre 120 e 135 pares de bases em bibliotecas TrueSeq, ou primers em excesso, que estão entre 45 e 55 pares de base em bibliotecas Nextera. Aqui estão algumas dicas adicionais para ter em mente quando se trata de preparo de biblioteca. Sempre use amostras e reagentes com qualidade apropriada para atender os quesitos do kit. Quantifique a amostra usando o método fluorométrico e evite o uso de um espectrofotômetro para quantificar. Nunca use reagentes vencidos ou que tenham sido armazenados incorretamente. Evite ciclos excessivos de congelamento e descongelamento, geralmente não fazer isso mais que 4 vezes. E se o kit não for usado de uma vez só, recomendamos que seja feito a alíquota desses reagentes. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer protocolo ou sobre suas bibliotecas, entre em contato com o suporte técnico para obter ajuda. Aqui estão alguns recursos adicionais que podem ser úteis, como os nossos webinars gravados. Os listados aqui são os mais aplicáveis para o preparo de biblioteca que discutimos hoje. Além disso, temos o nosso site, o guia de solução de problemas Nextera e também uma lista de boletins específicos para preparos de biblioteca. Seguem links para alguns vídeos de treinamento que contêm informações úteis sobre os nossos kits. Esses vídeos eles têm entre 15 e 30 minutos cada. Muito obrigado por dedicar seu tempo para se juntar a mim hoje. Espero que essa sessão tenha sido muito útil para vocês.